Agora são 12h50. 12h51, como a gente tinha anunciado, uma entrevista especial com Moisés Pessutti. Moisés Pessutti é filho do ex-governador Pessutti, é membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, portanto, é um especialista em lei eleitoral. Ele também é tesoureiro do Instituto Paranaense de Direito Eleitoral. Nós convidamos ele porque existem muitas dúvidas. Lá no Congresso Nacional está sendo votada uma reforma política, não sei se a gente pode chamar de reforma política, mas está sendo votada no Congresso Nacional. Algumas mudanças já foram até anunciadas, como, por exemplo, o fim da reeleição para o prefeito, para o governador, para o presidente. Existe também uma possibilidade de mudar a forma de eleger o vereador, como, por exemplo, essa questão de coligação, né, de ser eleito os mais votados, não aqueles, né, que dependendo da coligação. Então tem muito um debate que tem causado muitas dúvidas, e por isso a gente convidou aqui o Moisés Pessutti, que é aqui da nossa região, mas que tem levado aí o nome da região norte do Paraná para todo o Brasil, para todo o estado do Paraná. Tem escritório lá em Curitiba e é considerado hoje um dos melhores advogados especialista em lei e em leis eleitorais. Vamos conversar agora com Moisés Pessutti, que traz informações para a gente aqui dentro do nosso informativo Nova Era, e ele vai participar com a gente. Vamos ver se ele já está na linha com a gente para trazer informações. Moisés, primeiramente, boa tarde. Boa tarde, Berimbau. É um prazer estar falando com o pessoal da Rádio Nova Era, e sempre que você precisar de um contato nessa questão de direito eleitoral, você pode contar comigo, viu? Exato. Obrigado aí pela gentileza da entrevista. Para a gente é importante aqui até para esclarecer aqui os nossos ouvintes. Agora, nós estamos tendo no Congresso Nacional, a gente pode dizer, Moisés, que está tendo uma reforma política no Congresso Nacional? Na verdade, Berimbau, até é bom que se esclareça isso tudo, porque desde que começaram as movimentações, né, populares no ano passado e agora esse ano, houve uma necessidade do Congresso Nacional e os parlamentares darem uma espécie de uma resposta para a população em relação ao que nós chamamos de uma crise de representatividade. A população vai para as ruas e diz que ninguém lhes representa e reclama, de fato, né, de toda essa confusão política que existe no país, etc. Então, por conta disso, se trouxe à tona novamente o assunto da reforma política. O presidente do Congresso, né, da Câmara Federal, Eduardo Cunha, trouxe isso como uma medida, digamos que urgente para ser votada. Foi criada uma comissão lá na Câmara Federal. Nós tivemos a oportunidade de participar de algumas reuniões dessa comissão aqui em Curitiba, quando ela veio para Curitiba, e outra lá em Brasília, quando a nossa academia fez uma reunião lá direto na Câmara Federal. E, de fato, o que se está tentando fazer é o que eles chamam de reforma política. Mas a bem da verdade é que os assuntos que estão sendo tratados nessa reforma são assuntos meramente, digamos, de direito eleitoral. Então, o que se está reformando são questões ligadas ao direito eleitoral, ao sistema eleitoral. Então, não passa de uma reforma eleitoral, sabe, Berimbau? Agora, nós tivemos há dias atrás, na semana passada, a manchete dizendo proibida a reeleição para presidente, para governador, para prefeito. Isso já é algo que está sacramentado ou ainda tem que passar pelo Senado? Pode mudar? Como é que está isso? Então, Berimbau, eu tive a oportunidade e a condição de poder acompanhar essas votações lá no plenário. Eu fui até Brasília, passei lá de terça a sexta-feira da semana retrasada. E o que eu posso lhe dizer é o seguinte: foram vários os assuntos colocados em discussão, tá? Eles tiveram, todos eles, uma ordem de votação, começando por sistema eleitoral, passando por financiamento de campanha, a questão da reeleição, a questão das coligações, enfim. Não foram todos os assuntos que foram votados ainda, tá? Mas, em específico, em relação à questão da reeleição, foi, de fato, passou a votação e foi votado que está proibida a reeleição para os membros do Poder Executivo. E aí, claro, isso suscita uma série de dúvidas. Poxa, mas eu já não posso me reeleger, então está proibida a minha reeleição. Isso tudo ainda não está muito claro, Berimbau, porque ainda tem outras votações que estão presentes, que estão prementes de acontecer na semana que vem. A partir do dia 10, esse assunto volta à tona,
que é a questão da unificação dos mandatos, que é a questão do tempo de mandato. Então, eu não ouso dizer para você, de imediato, que está proibida a reeleição já para esse próximo mandato. Sim. Por exemplo, o prefeito que está no exercício do seu mandato, se quiser se reeleger, eu, sem maiores aprofundamentos sobre o tema, sem saber o que vai ser votado na semana que vem, eu lhe diria que esses prefeitos ainda poderão se reeleger, né? Isso se passar, por exemplo, a unificação das eleições para 2022, como é uma proposta, ou até mesmo para 2024, como é outra proposta que tramita na Câmara Federal. Mas o único assunto que passou, de fato, assim, muito, muito claro e assim, quase que de forma a votação bastante expressiva, foi realmente o fim da reeleição para os cargos do Poder Executivo, né? Não se fala em fim da reeleição para os cargos do Poder Legislativo, né? Agora, essa questão, por exemplo, da unificação, você já tocou no assunto aí da unificação das eleições. Há muitas opiniões divergentes. Seria possível dar uma opinião sobre isso, Moisés? Olha, sem dúvida. Eram dois assuntos, na verdade 3, que mais palpitavam a nossa preocupação enquanto operadores do direito, ou até mesmo enquanto advogados eleitoralistas, né? Mas antes de ser advogado, eu também sou cidadão e exerço a minha cidadania quando eu vou para a urna e voto, quando eu tenho participação política junto à sociedade civil, quando eu cobro aqueles parlamentares que eu ajudei a eleger, enfim, com toda a nossa atuação. E me preocupava muito alguns assuntos ligados a essa pseudo-reforma política e, de fato, uma reforma eleitoral. O principal assunto que me preocupava é justamente a unificação das eleições. Enquanto cidadão, eu confesso para você que eu não gostaria de poder ir para a urna só 2 vezes a cada década. Porque se passar a unificação das eleições e passar o aumento do tempo de mandato, que é o que digamos, a tendência é que venha acontecer isso lá na Câmara Federal, com base em conversas que a gente teve com alguns parlamentares, se unificar as eleições de um mandato for de 5 anos, nós vamos eleger os nossos representantes a cada 5 anos. Nós vamos 2 vezes para a urna somente a cada 10 anos. E eu, como cidadão, eu não gostaria de ter alijado essa minha participação política. Veja, nós estamos passando por um momento de grave crise, digamos, não só de governabilidade, mas principalmente de representatividade dos nossos parlamentares, os nossos governantes, para com a população. Isso se dá por uma série de motivos que não cabe a mim aqui ficar elencando, até porque tem uma coisa, isso é um assunto mais voltado à própria sociologia política, à própria ciência política, do que o campo do direito eleitoral propriamente dito. Mas se há uma crise de representatividade, se há uma crise democrática que as pessoas não se sentem representadas por aqueles que estão lá, nós temos que resolver isso com mais democracia, trazendo as pessoas para participar mais ainda do processo eleitoral, para que elas possam, de forma mais efetiva, escolher os seus representantes, para que, por exemplo, as eleições aconteçam de forma mais igualitária, em igualdade de condições entre os candidatos, e não tirando a possibilidade delas de votar a cada 2 anos, por exemplo. Então, eu fico muito preocupado com isso, porque nós vemos prefeitos dizendo que a população não aguenta votar a cada 2 anos. Será que é a população que não aguenta votar a cada 2 anos? Ou será que são os candidatos, os prefeitos, os vereadores que não aguentam mais fazer campanha a cada 4 anos? Né? Ou até mesmo a cada 2, porque quando tem eleição de presidente, o vereador vai para a rua pedir voto para o seu candidato a presidente e acaba que, de certa forma, tem que gastar uma certa quantia para a campanha desse candidato, enfim. Na verdade, se diga isso, só para concluir o raciocínio, sim, as pessoas, os candidatos, os próprios mandatários de mandatos eletivos é que querem que não tenham eleições a cada 2 anos. Né? A população eu te garanto que não quer. A população eu te garanto que quer continuar votando a cada 2 anos. Isso eu lhe garanto. Seria um prazo, a cada 2 anos, a gente fazer uma avaliação, por exemplo, se o prefeito não vai bem, o cidadão pode, nesses 2 anos, num prazo mais curto, dar uma resposta já na urna ali para os candidatos, algo nesse. Então seria uma forma de num período mais curto, você já poder avaliar e dar um recado para aquele que está no poder. Então essa seria uma oportunidade que estava sendo cerceada, né? Exatamente. Por exemplo, você elege o teu presidente, o teu governador e etc. Numa eleição, por exemplo, agora, em 2014, nós elegemos os nossos governadores, o presidente, deputados, etc. Mas, poxa, se eu não estou satisfeito com eles, se eu acho que eles não estão fazendo
um bom trabalho, eu acho que eu posso, digamos, trazer o meu protesto a eles na urna, votando num candidato a prefeito que não seja da mesma base desses governantes, entendeu? Então, eu acho que essa forma de controle, essa estabilidade política que acontece com as eleições a cada 2 anos, ela é muito eficaz para o aprimoramento da democracia. Você já pensou se a gente votar de vereador a governador, a presidente numa eleição só? Primeiro que, cá entre nós, a verdade tem que ser dita, quem vai prestar atenção nas propostas dos vereadores? Ninguém vai estar preocupado com o vereador, ninguém vai nem lembrar que tem que votar em vereador, que vai ter que votar em prefeito. Vai estar todo mundo sendo, digamos assim, o dia inteiro alimentado com informações da campanha eleitoral do presidente, do governador. O cenário local vai ficar esquecido. Ninguém vai dar muita bola para a campanha local. Todo mundo vai se preocupar com a campanha, vamos supor no caso da Dilma, do Aécio, etc. O debate local ele fica completamente escanteado. E não pode ser assim, porque as pautas municipais são completamente diferentes das pautas estaduais e nacionais. Os assuntos são diferentes, né? Então a população não pode perder esse direito que tem, essa chance que tem de eleger o seu prefeito, o seu vereador, prestando atenção naquilo que eles vão fazer, naquilo que efetivamente são as propostas deles, né? Então eu sou a favor de não unificar as eleições e manter como está. O cidadão aqui de Lunardelli que mandou uma pergunta para a gente é assim, para quem vai ser candidato a vereador, ele precisa se preocupar ainda que pode ter uma mudança na forma ali de fazer as coligações, e também há uma possibilidade dessa questão de filiação a um partido mudar e não ser somente um ano antes, ele poder mudar de partido lá bem próximo da eleição. Existe alguma coisa nesse sentido sendo debatido no Congresso? Então, Berimbau, são vários assuntos, até que você comentou na mesma pergunta. Primeiramente, em relação às coligações. Primeiramente, em relação ao sistema. A primeira coisa que foi votada na Câmara era se manteria o sistema proporcional de eleição dos cargos do Legislativo, como é hoje, né? Os partidos lançam X candidatos, esses candidatos fazem uma votação, que é somada, vai para o coeficiente partidário. De acordo com o coeficiente partidário, ele vai ter X números de cadeiras, né? O sistema proporcional nosso é assim. Havia uma proposta de fazer com que passasse o tal do distritão, no qual o Estado se transformaria num grande distrito e os 54 mais votados seriam eleitos deputados, por exemplo. Ou no caso do município, os 9 vereadores mais votados, no caso de um município que tem 9 cadeiras, seriam os mais votados. Isso, sem dúvida, faz com que a população interprete, mas é mais justo, poxa, os 54 mais votados, os deputados se elegem. Mas tem toda uma questão problemática por trás disso, que envolve o poder econômico desses candidatos mais votados, porque você sabe que o dinheiro influencia demasiadamente na campanha, o aproveitamento dos votos que não forem dados para esses, porque quando se fala em sistema proporcional de votos, você fala em aproveitar quase que 100% dos votos. Só não são aproveitados aqueles votos nulos, os brancos, e aqueles votos dados a coligações que não elegeram nenhum. E a gente sabe que, pela grande maioria dos estados, dos municípios, pelo menos a coligação elege um candidato, né? Então, se eu votei num candidato que não se elegeu, mas ele estava numa coligação que elegeu um candidato, meu voto, de certa forma, foi aproveitado, né? Mas então, passou então que se manteve o sistema proporcional. Além disso, passou lá no Congresso também, está permitida a coligação entre partidos. Ou seja, o fim das coligações não passou. Então o candidato aí que ele fez essa pergunta, essa pessoa que ia ser candidata a vereadora, ele tem que ter consciência de que manteve-se o sistema proporcional e manteve-se o sistema de coligações. Com relação a isso, não mudou nada. Sim. Né? Em relação ao tempo de filiação, né, de quem está filiado, hoje você tem que estar filiado naquele partido que você pretende se candidatar um ano antes. No relatório da Comissão Especial de Reforma Política do Congresso, né, da Câmara Federal, havia uma proposta de diminuir esse prazo para 6 meses, e inclusive uma janela entre os mandatários, entre esse período de 1 ano e 6 meses, para que as pessoas, houvesse a troca de partido daquele que exerce o mandato sem que ele pudesse perder o partido, né? Então, mas isso não foi votado ainda, né? Isso ainda vai ser votado. Eu creio que isso tem uma tendência grande disso aí passar, tá? Porque hoje há justamente uma grande insatisfação pela forma na qual
se trata a questão da fidelidade partidária. Muitos candidatos querem trocar de partido, muitos vereadores, deputados que já estão eleitos, exercendo mandato, querem sair dos seus partidos para poder ir para outros, né? Mas, enfim, isso ainda vai ser votado na semana que vem, a partir do dia 10. Eu gostaria muito que não passasse, eu gostaria muito que passasse ainda, que ficasse uma filiação um ano antes. Tudo, por quê? Porque isso fortalece o partido, isso faz com que a pessoa tenha que se planejar com mais antecedência em relação aos projetos seus de candidatura. Mas, enfim, é uma opinião pessoal minha enquanto advogado eleitoralista. Mas a gente vai continuar acompanhando essas mudanças, até eu já solicito aqui, né, nessa mesma entrevista, que a gente, conforme isso for sendo votado lá no Congresso Nacional, a gente vai estar acompanhando e o Moisés comentando com a gente aqui, até para manter também o eleitor ou aquele cidadão que pretende ser candidato bem informado. Mas só uma última questão aqui, sobre tudo isso que aconteceu até agora, mais alguma observação que seja importante nesse momento? Olha, em relação ao que está sendo votado, eu creio que o que vai acabar acontecendo eu lamento que não tenha passado o fim das coligações, tá? Lamento bastante. Eu sei que isso facilita a eleição de companheiros, facilita a eleição, enfim, né? Ajuda, porque estando coligado você digamos, é um pouco mais fácil a própria eleição. Mas eu sou uma pessoa que defendo muito o fortalecimento dos partidos e principalmente uma situação, o aprimoramento da democracia partidária interna. Eu sou completamente a favor de quem vota nas convenções é o filiado, não os delegados para eleger, para ver quem vai aprovar chapa de candidatura, etc. Eu acho que isso mudaria muito a realidade partidária no Brasil. Os partidos teriam que se preocupar em aumentar os seus números de filiados e hoje em dia isso tem que ser feito com base em ideologias bastante fortificadas. Eu não vou conseguir filiar pessoas puramente dizendo, olha, eu vou ser candidato, você se filia ao meu partido. Não, a pessoa hoje vai pensar 2, 3 vezes para ver em qual partido ela vai se filiar. Então, de tudo que está passando lá em cima, de tudo que vai ser votado, para mim o que mais teria efeito prático para o sistema político brasileiro seria o fim das coligações. Como não passou o fim das coligações, eu espero que pelo menos algumas reformas, né, algumas arestas sejam aparadas, como diminuir, por exemplo, o limite de gasto das campanhas. Isso tem que ser diminuído, porque por que se gasta muito em campanha? Porque é permitido que se gaste. Então não podemos deixar os partidos determinar o limite de gasto. Isso tem que ter um limite fixo. Campanha de vereador em Jardim Alegre, por exemplo, tem que custar 15, 20 mil reais, por exemplo. Estou dando um exemplo hipotético. Em Ivaiporã, que é um município um pouco maior, etc., talvez 30, e isso tem que ser definido com critérios muito específicos pela Justiça Eleitoral, na minha opinião. Então eu espero e torço que os parlamentares tenham bastante discernimento, não votem só pensando no seu mandato, não votem pensando numa facilidade ou na dificuldade que vão ter de se reeleger para frente. Pensem como cidadãos e pensem como uma democracia bastante, pensando em fortalecer a democracia brasileira, e tenham consciência de que estão fazendo história lá em cima, lá no Congresso Federal. Exato, a participação então do Moisés. Moisés, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui, parabéns, né, pelo destaque que você tem tido aí em todo o Paraná, em todo o Brasil, nesse seu trabalho como advogado, como especialista em lei eleitoral, e de uma certa forma você acaba levando aqui, né, o nome da região Vale do Ivaí, o nome aqui da região norte do Paraná, e muito obrigado aí pela honra da entrevista, tá bom? Berimbau, eu que agradeço, reitero que me mantenho e me coloco à inteira disposição aí da Rádio Nova Era, de todos vocês aí da região do Vale do Ivaí, e sempre que tiver alguma notícia, sempre que tiver alguma situação que você demande um esclarecimento mais profundo, não ouse, não hesite em me ligar, pode ficar tranquilo, eu lhe atendo e a gente volta a conversar sobre esse assunto. O meu Facebook todo mundo conhece, está ali, o site do escritório também, então fiquem à vontade para me perguntar pela internet, mandar e-mails. É sempre um prazer estar ajudando a turma aí, o pessoal do Vale do Ivaí, que é a minha casa, é onde eu nasci, é onde meu coração bate mais forte. Um grande abraço. Obrigado mais uma vez. Aqui, o informativo Nova Era. Só notícias quentes na hora do seu almoço.